tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao nosso Qual é a Jogada? E no Qual é a Jogada de hoje a gente vai aprender a como jogar xadrez. Isso mesmo, minha gente. Eu vim ensinar vocês, é lógico que a base do xadrez. Por quê? Porque o xadrez também faz parte dessa caixa aqui, mais de 40 jogos clássicos, então não poderia faltar ele também, né? Bom, para jogar o xadrez nós precisamos do nosso tabuleiro, das nossas peças claras e das nossas peças escuras. Aqui eu tenho 16 peças claras e 16 peças escuras. Esse jogo é jogado em 2 jogadores e a idade para ele é acima de 6 anos, tá? O objetivo desse jogo é você deixar o rei do seu adversário sem saída, ou seja, dar um checkmate nele. A regra básica do xadrez, gente, não é difícil de ser entendida, tá? Embora ele seja um jogo totalmente estratégico, fazendo com que ele se torne também um pouco complexo, tá bom? E por ele ser totalmente estratégico, cada vez que os jogadores jogam, eles podem aprender novas jogadas. Enfim, então vamos para a nossa preparação. Gente, para a preparação desse jogo, a gente vai colocar o nosso tabuleiro em frente aos 2 jogadores, é claro, e certificar que esse quadradinho aqui do seu lado é um quadradinho branco, ok? Como vocês podem ver, aqui está a casinha branca, e aqui também, que seria o lado direito do nosso companheiro. Os jogadores vão decidir entre eles quem é que vai ficar com as peças claras e quem é que vai ficar com as peças escuras, ok? Vamos montar o nosso tabuleiro da seguinte forma. As torres ficam na pontinha. Vou deixar aqui a branca. As torres, no caso, são essas. Em seguida vem o cavalo. Depois os bispos, no caso esse. Aí vem o rei e a rainha. Rei e a rainha. Depois a gente coloca os nossos peões em frente. E aí assim nós estamos preparados para começar o jogo. O jogador que está com as peças claras é quem vai começar, tá? Mas como eu tô sozinha aqui, gente, não vai dar para ficar jogando. Então eu vou ensinar para vocês os movimentos de cada peça, tá? Vou começar aqui com o rei. O rei, gente, ele pode ser movimentado para qualquer direção, mas uma casa de cada vez, ok? Então ele pode ser movimentado para frente, do lado, para o outro, para trás, em qualquer direção, andando uma casa de cada vez. Se por um acaso tiver alguma peça do adversário, ele simplesmente pode capturar. O rei também, gente, não pode fazer movimentos onde ele vai estar em perigo, ou seja, o adversário vai dar um cheque nele. Como eu falei, ele pode se movimentar em todas as direções. Então, se eu for pra frente, essa torre aqui dá cheque nele, tá dando cheque nele, então eu não posso fazer esse movimento. Se eu vier pra cá, a rainha, a dama, ou seja lá como você gosta de chamar, também tá dando cheque nele. Então, não posso fazer esse movimento. A única posição aqui nesse exemplo é aqui, ó, do lado, ok? Aqui também não dá na diagonal, porque essas outras peças também irão dar cheque no rei. Então, você não pode fazer esse tipo de movimento. Você não pode colocar o seu rei em perigo. Mas, caso você não perceba ou não veja que você deu um lance ali e fez um movimento errado, o seu adversário, ele pode avisar você que essa casa você não pode estar porque ele vai dar um cheque em você, tá bom? E aí, você faz o quê? Volta e acha uma outra saída, ok? Mas caso o seu rei esteja sem saída, gente, no caso aqui, ó, ele não pode vir aqui porque tem uma torre ali.
Vocês podem não estar entendendo nada, gente. Que, eu tô falando que aqui ele não pode, mas por quê? Mas já já vocês vão entender o porquê eu estou falando isso, ok? Então, nesse caso aqui, ele estaria totalmente encurralado. Então, ele não tem saída e o adversário deu um checkmate em mim e eu perdi o jogo. A rainha, gente, ela pode movimentar e capturar as peças do adversário em qualquer direção e quantas casas ela quiser, tá? Então ela pode vir daqui, aqui, pode vir daqui, aqui, 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 daqui, aqui, aqui e vice-versa. Então se tem uma pecinha na frente dela, ela simplesmente pode pegar essa peça e capturar, ok? Mas uma coisa, ela só pode andar quantas casas quiser caso não tenha nenhuma peça na frente. Vamos supor que aqui tenha um peão na frente, ela não pode pular o peão, tá? O espaço deve estar livre. O bispo, ele pode movimentar-se quantas casas ele quiser e também capturar as peças do adversário pela diagonal, gente, ó. Então, ele pode andar quantas casas quiser pela diagonal. Temos 2 bispos, cada jogador. Um fica na casinha clara e o outro na casinha escura para que eles possam se movimentar entre as duas casas, tá? Mas é claro que se você perde um, vai restar somente você andar nas casas claras ou somente nas casas escuras, tá? O bispo também não pode pular nenhuma peça, tá bom? Ele deve se movimentar caso não tenha nenhuma peça na frente dele. Aí sim ele pode capturar as peças, tá? Temos aqui os nossos cavalos. Quais são os movimentos do cavalo? O cavalo, gente, ele tem um movimento em L. Como assim, Rosana? Por exemplo, ele está aqui, né, onde que é a posição dele inicial. Eu conseguiria fazer um L com ele aqui, ó. Aqui faz um L, aqui também faz um L. Não sei se vocês veem, ó. Um L para lá, um L para cá. Mas aqui também faz um L, ó. Aqui não consegue, mas aqui faz. Então, se ele estiver aqui no meio, ó, ele vai poder fazer esse movimento, esse movimento, esse movimento, esse movimento, aqui, aqui, lá e lá, tá? É esse movimento dele. O cavalo, ele é a única peça que pode pular uma outra. Como assim? Aqui, ó, é o lugar dos nossos peões, certo? Aqui na frente. Então, ele pode pular uma outra peça e vir parar aqui, ó. Tá? Então, ou seja, eu pulei a minha peça. As torres, elas se movimentam na horizontal e na vertical quantas casas elas quiserem, tá? E também captura dessa forma, contanto que os espaços também estejam livres. Vamos supor aqui, ó, esse espaço está todo livre, então ela poderia simplesmente vir aqui e capturar essa torre do adversário. E também assim, ó, vamos supor que tem uma peça aqui, ela pode andar na horizontal, ok? Vertical e horizontal. Agora eu vou falar sobre os nossos peões, as nossas pecinhas que ficam aqui na frente, gente. O peão, ele pode mover-se para frente apenas um quadradinho, ou seja, assim, o adversário também. Ele só anda para frente. Mas, olha só que interessante. O peão, ele só anda para frente uma casa. Mas quando você está aqui, ó, nessa posição inicial, você tem a opção de andar 2 casas se preferir. Então, todos esses peões que estão aqui, eles podem sair 2 casas se quiserem. A partir daqui, ele já não pode andar 2 casas mais. Somente uma. Os peões, eles são as únicas peças que não captura uma outra da forma que se movimenta. Como assim, Rosana? Por exemplo, estou aqui, aí aqui tá a peça do adversário, eu não faço isso. Eles capturam pela diagonal. Como assim? Ó? Vamos supor que o adversário resolveu andar 2 casas aqui inicial. Se eu vir aqui, esse jogador andar mais uma, essa peça pode capturar a minha pecinha na diagonal. Aí, a partir do momento que ele capturou, ele volta a andar para frente, ó, quando ele estiver vindo, tá bom? Se caso você conseguir ir andando
com o seu peão e vai e vamos supor que aqui já foi essas peças, algumas já foram capturadas e você conseguir chegar aqui, ó, na 8ª linha, você é obrigado a promover o seu peão. Ele pode ser substituído por uma dama, a rainha, por um bispo, por uma torre ou um cavalo, tá? Ele não pode ser substituído por um rei e também não pode ser substituído pelo próprio peão, tá? Mas no caso aqui eu tô mostrando essa cor, gente. Mostrei tudo errado. Mas no caso é da mesma cor, tá? Não se esqueçam disso, por favor. Uma coisa também, gente, o peão ele nunca pode andar para trás, tá? Então se você veio para frente, você não pode voltar nenhuma casa. Um movimento interessante do peão também é o ampansã. Não sei se é isso mesmo que diz, ampansã, ampansante, enfim. Esse movimento é quando o peão anda 2 casas para frente e para ao lado de um peão adversário. Como assim? Vamos supor, esse peão tá aqui e parou aqui. Esse peão aqui, ele pode andar 2 casas se ele quiser, como eu disse aquela hora. Se isso acontecer, o adversário ele pode imediatamente capturar essa peça, como se essa peça estivesse em diagonal. Como assim? Ele simplesmente vem para essa casa e essa peça é capturada. Mas para que isso aconteça, temos 3 condições. O peão ele deve ter andado 2 casas de uma vez, assim. Essa é a primeira condição. A segunda condição é você parar do lado de uma outra peça, da peça adversária no caso, ou o adversário parar ao seu lado, no caso dessa peça aqui. E a terceira condição é que você tem que fazer isso imediatamente. Como assim? Vamos supor que a peça andou. Essa peça aqui, o jogador que tá com as pretas, ele deve fazer esse jogo imediatamente, em seguida, ir aqui e pegar a peça. Vamos supor que ele não faça, ele mexe uma outra peça aqui, ó. Na próxima vez dele, ele não vai poder fazer mais esse movimento, porque esse movimento é imediato. Mas, caso você se encontre nessa condição, você não é obrigado a fazer esse movimento, tá? Você só faz se você quiser. Agora eu vou falar sobre o movimento roque, que é usado no jogo de xadrez. Cada jogador pode optar por usar esse movimento uma vez só no jogo, tá? Como é feito esse movimento? Você vai movimentar o rei 2 casas para a direita, no caso eu tô falando da direita. Imediatamente essa torre vai parar aqui, ó, do ladinho do rei, no caso no lado esquerdo, tá? Esse é o roque menor. Se você fizer esse movimento para a esquerda, você vai movimentar também 2 casas com o rei e essa torre imediatamente vem para o lado direito do seu rei, que é, no caso, o grande roque. Mas para você optar por essa jogada, você deve seguir as seguintes condições. Vamos lá. Primeira, o rei ele não pode estar em xeque, ok? Não pode ter peças ali ameaçando o rei. Então ele não pode fazer isso para fugir do xeque. Ele também não pode ser colocado em uma casa que esteja sendo atacada pelo adversário. Então vamos supor que eu vou para a direita, é 2 casas. Vamos supor que aqui tem uma torre, ou seja, ele vai estar sendo ameaçado. Eu não posso fazer isso. O rei e a torre que você vai trocar de lugar ali, eles não podem ter sido movimentados antes, tá? Então desde o início do jogo ele tem que estar daquele jeito para você realizar esse movimento roque, tá? E também não pode haver nenhuma peça por onde o rei vai passar. Por exemplo, a rainha tá aqui, então ele não consegue fazer o roque aqui, tá? Para lá, porque a rainha tá na frente. Vamos supor aqui, se o bispo estiver aqui, ele também não consegue fazer do outro lado, porque o bispo tá no caminho, ok? Então essas são as condições para você realizar o movimento roque. Como eu falei, o objetivo do jogo é colocar o rei em xeque. O rei fica em xeque quando ele é ameaçado em ser capturado pela peça do adversário. Quando você vai dar um xeque na peça do adversário, no rei no caso, o jogador ele deve falar xeque quando ele
ele colocar a sua peça em uma posição que possa ameaçar o rei do adversário. Então, se você movimenta aqui e vai dar cheque, você deve falar cheque. O jogador que está em cheque, ele deverá proceder das seguintes formas, gente. Ele pode mover o seu rei para qualquer outro quadrado que ele não fique em cheque. Ele pode tentar capturar essa peça que está colocando ele em cheque, que é a peça do adversário. Ele também pode colocar qualquer outra peça dele, no caso qualquer outra peça, uma torre, um cavalo, enfim, na frente do rei para protegê-lo, tá? E se caso o jogador não conseguir fazer nenhuma dessas ações, ele entra em checkmate e aí ele perde o jogo. E aí o jogo acaba. Gente, essa foi a base do xadrez. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Caso você precise voltar ao vídeo, volte, preste bem atenção, porque é um jogo meio difícil, meio complexo, tá? Como eu falei, esse jogo faz parte dessa caixa aqui. Eu já fiz um unboxing dela, dá uma olhadinha lá. Mas você encontra o jogo de xadrez em qualquer lugar, tá? Em vários preços também. E se você gostou do vídeo, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo. E não deixa de assistir também outros vídeos aqui do nosso Qual é a Jogada, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!